Quem encontrou o livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Depois nós vamos ler do versículo de número 17 ao versículo de número 18. Eu quero fazer um pedido aos irmãos enquanto você encontra o texto. Irmãos, nós vamos trazer hoje uma visão panorâmica do livro de Neemias, falando sobre a história, quem foi Neemias, a sua história. Esse que foi aquele que Deus usou para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Eu quero te fazer um pedido. Primeiro, que você não falte nenhuma quarta-feira. Segundo, que você traga papel e caneta, porque isso é bom. Às vezes a gente ouve a mensagem e fala, nossa, que mensagem poderosa, mas daqui 2 dias você esqueceu tudo que foi pregado. Então quando você anota, você pega referências, você guarda aquilo, porque você vai remoendo a palavra. Isso é bom. Até porque isso aqui é um culto de ensino, há muito tempo atrás conhecido como culto de doutrina. Mas então, se é um culto de ensino, a palavra é um pouco mais aplicada, tá? Talvez aqui a gente não vai rodar no manto, e se acontecer, eu amo isso, deixa acontecer, mas a gente vai aprender da palavra de Deus aqui. Amém, aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo de número 2 e o verso de número 11, 12 e 13. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, rachados, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Verso de número 17 e 18. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos iniciando um estudo baseado na tua palavra, e eu estou crendo, porque no meu coração tu já tens ministrado, tu já tens falado, que grandes coisas o Senhor vai realizar aqui nesses dias. Que nós possamos aproveitar cada momento da tua palavra, que nós possamos estar sensível à sua voz, que o quebrantamento tome conta da nossa alma, e que nós possamos sentir o Senhor pertinho de nós aqui nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, livro de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias, segundo a história bíblica, ele viveu no cativeiro babilônico. Ele viveu em meio ao cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico que aconteceu no ano 560 a.C., quando Nabucodonosor, liderando o exército dos caldeus, invadiram Judá, que tinha por capital Jerusalém. Nessa invasão, segundo a história da Bíblia, foi uma invasão muito cruel. Se você for pesquisar a história dos reis, você vai ver que quando Nabucodonosor sitia Jerusalém, ele não deixa ninguém da cidade sair, e ninguém quis abandonar a cidade, ninguém quis se render. Segundo a história bíblica, os pais matavam os filhos para poder se alimentar deles e estar forte para defender a cidade, para defender Jerusalém.
aí que você passa a entender o quão valor o judeu dá para Jerusalém. Nós estamos presenciando uma guerra que está acontecendo agora, entre Gaza, a faixa de Gaza, aonde o Hamas está governando, contra Jerusalém. Também o Irã agora atacou Jerusalém com mais de 500 foguetes lançados sobre Jerusalém. Outros países que fazem fronteira com Jerusalém, também contra Israel, também estão atacando Israel. E nós vemos o quão Jerusalém no mapa é insignificante, mas tem um poder imenso. E por que Jerusalém tem esse simbolismo tão forte no que diz o poder bélico e militar? Porque se tem algo no coração do judeu, é a vontade de defender Jerusalém. Porque Jerusalém não é só uma nação, não é só um PIB mundial. Jerusalém, para os judeus, a defesa dos judeus para com Jerusalém vai além de uma nação, de um patriotismo. É algo espiritual, é algo que Deus deixou para os judeus segundo a sua palavra, que foi uma terra a qual ele escolheu viver. Então isso leva para o lado do religiosismo. Então eles defendem por uma questão de religião, eles morrem por Jerusalém. Eu estava lendo um artigo a respeito das táticas de guerras israelenses, e o soldado israelense assim: se tem uma casa para ser tomada, um prédio para ser tomado, chega o batalhão do exército para tomar esse prédio, um soldado, ele vai até esse prédio sozinho, no meio de tiro, granada, ataque do inimigo, e ele vai sozinho lá, joga uma granada, faz o primeiro ataque para abrir caminho para os que vêm atrás. Aí o entrevistador falou: mas e se ele morrer? E se acontecer algo com ele? Aquele que estava sendo entrevistado falou assim: não importa, pelo menos ele abriu o caminho para quem estava vindo atrás. E só faz isso quem tem no coração algo que vai além de patriotismo de nação. Porque, irmão, que nos guarde o Senhor. Se o Brasil fosse invadido, quem aqui levantaria uma bandeira para defender? Diante do governo que temos e da patifaria dos políticos que nós vivemos hoje, alguém se levantaria para defender a nação, sendo que os governos não valorizam a nação que nós estamos? Então nós vemos nesse contexto da história da invasão de Nabucodonosor com o exército dos caldeus contra Jerusalém, dos pais matarem os filhos para ter força para defender a cidade até quando pudessem. Não adiantou. Jerusalém foi invadida, os nobres foram levados para a Babilônia, dentre eles aquele que nós conhecemos, são muito famosos: Daniel, Ananias, Misael, Azarias e também Jeremias. Ananias, Misael e Azarias são aqueles que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que não se curvaram diante da fornalha. Daniel foi aquele que colocou no seu coração e determinou no seu coração e não se contaminar. Esses são os nobres. Quem eram os nobres? Os da alta corte, os ricos, os que tinham cargos importantes, de família importante, filhos deles, e eles também foram levados. Jeremias exerceu o ministério profético em meio ao cativeiro babilônico. Só que o tempo passou, depois que Babilônia invadiu Jerusalém, escravizou os judeus. O tempo passa e Babilônia foi invadida pelos medo-persas. Os medo-persas, que naquele tempo formou a maior nação que a humanidade já conheceu.
o maior reino, o maior reinado. 180 nações estavam debaixo do cetro governamental dos Medo-Persas, inclusive Babilônia. Nesse tempo que a história de Neemias é contada, Babilônia estava debaixo da autoridade dos Medo-Persas. E os Medo-Persas distribuíram governos, reis nos seus reinados, e eles eram chamados de Assueros, porque Assuero não é nome, Assuero é título dado aos governantes Medo-Persas. É por essa razão que às vezes a gente lê o livro de Esther e a gente vê lá assim, Assuero, Assuero, aí dá nome de música, aí conta como se aquilo fosse nome. Não é título. O Assuero a qual Neemias serviu, o nome dele era Assuero Artaxerxes Longinomos II. Dá para dar para o filho o nome. Para quem tem desejo aí de ser pai e mãe, ter mais filho, pode dar o nome. Artaxerxes Longinomos II. É quase um palavrão. Mas era o nome do Assuero a qual Neemias servia como copeiro. E o ofício de copeiro, Leandro, naquela época era um ofício muito importante e muito bem remunerado. Por quê? Era um cargo nobre no reinado, porque sempre o copeiro é que experimentava o prato do rei, a comida do rei, o alimento do rei, antes do rei se servir. Ele comia, esperava-se um tempo. Se ele não morresse, o rei então iria se servir. Então era um cargo de alta confiança. Por quê? Porque naquele tempo era comum golpe de estado e morte dos líderes por envenenamento. Por essa razão a importância de um copeiro. E também todas essas atribuições do copeiro, ele se tornava alguém de extrema confiança do rei, e muitas vezes conselheiro do rei, que foi no caso de Neemias. Até porque Neemias, quando foi falar com o rei a respeito do seu pedido, quem estava na sala do trono com o rei estava a rainha, assentada com ele. Isso quer dizer que ele tinha intimidade no trono. E era um cargo que se ganhava muito dinheiro, era muito bem remunerado, vivia-se muito bem, morava-se muito bem. Vale lembrar que Neemias foi contemporâneo de Ageu, que foi profeta, de Zacarias, que foi profeta, e do sumo sacerdote Esdras, que foi com ele restaurar Jerusalém. Neemias cuidava do contexto político e social da época, e Esdras cuidava da parte espiritual e religiosa do povo. Esdras era mestre na palavra, abria o livro, abria a palavra, o Pentateuco, e ensinava com maestria, de forma que o povo, no culto que Esdras pregava, como por exemplo tem no livro de Neemias uma passagem que Esdras prega na praça central de Jerusalém, e o povo fica 2 dias ouvindo, sem querer ir embora. Está parecendo a gente, né? Que fica 2 horas no culto e já fica. Esdras, o sumo sacerdote. Fato é que Neemias recebe Anani. Está lá no capítulo de número 1, nos versos de número 1, 2 e 3. Quando Neemias recebe Anani, no verso de número 2 diz assim, ó, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá,
E quando Anani chega, Neemias pergunta como que está Jerusalém. Me fala como que está Jerusalém. Os que lá ficaram, como que está a cidade? Segundo a história bíblica, em Jerusalém, nesse tempo, conta o salmista que as cabras monteses passeavam por dentro da cidade. Por quê? Porque não tinha portões, porque os muros estavam caídos. Todo mundo passava pela cidade sem dificuldade alguma, porque não tinha segurança. Invadia quem quisesse, morava quem quisesse, passava quem quisesse. Os animais pastavam nas ruas de Jerusalém, porque estava abandonada. Anani então passa um breve relato de como está Jerusalém. E ele fala assim: os sepulcros de nossos pais estão abandonados. E se tem algo que um judeu valoriza, é a morte dos seus antepassados, é a memória deles. Então isso para eles é como se fosse maldição. Isso incomodou muito Neemias, e Neemias ficou com o coração amargurado. E nós vemos que Neemias tinha um período de jejum e oração por esse negócio. A Bíblia não fala do período, no versículo não fala do período que Neemias tirou para orar e consagrar a Deus. Aí lá fui eu procurar e encontrei. Sabe quantos dias Neemias ficou orando e jejuando ao Senhor por este negócio? Pela mensagem ruim que ele recebeu, pela cidade que estava abandonada, pelos sepulcros de seus pais que estavam abandonados? 120 dias jejuando e orando. Alguém que passa 120 dias jejuando e orando, é claro que o semblante vai cair, sim ou não? Sim. Dorme mal porque levanta de madrugada para orar, come mal porque está em jejum, o semblante vai cair. E o rei conhecia Neemias, porque Neemias era íntimo do palácio. E se tem uma coisa que os açoeiros preza, é pela boa aparência de seus servos. Até que em um tempo ele olha para Neemias e fala: Neemias, o que tu tem, meu filho? Está pálido, olheira, olho no fundo, cabisbaixo. Tu é alegre, por que tu está triste? O que está acontecendo? E no capítulo de número 2, Assuero pergunta: o que tu tens? E ele começa a dizer: ah, meu Senhor, como é que pode meu coração estar alegre se a cidade dos meus pais e seus sepulcros estão abandonados, os seus muros estão caídos e as suas portas estão derribadas? Como é que eu posso ter alegria no meu coração e um bom semblante no meu rosto? Assuero olha para ele e fala assim: peça logo o que tu quer. O que eu posso fazer por você? Neemias viaja então 1450 quilômetros até chegar em Jerusalém, a cavalo. E cavalo é bom demais de andar, né, irmão? Não, quem já andou de cavalo aqui? Já andou? Já experimentou andar 1450 quilômetros a cavalo? Porque, ó, para quem não tem costume, basta 2 horas para não querer olhar para o cavalo. Porque eu desci de bicicleta para a praia uma vez, Johnny, quase morri. Fiquei 3 meses sem suportar a bicicleta. Falei: Deus o livre. Agora imagina 1450 quilômetros a cavalo. A cavalo. No capítulo de número 2, do verso de número 11, Neemias chega a Jerusalém depois de 1450 quilômetros a cavalo. É justo um descanso, sim ou não? No capítulo número 11, verso número 2, ele diz: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, fazendo o quê? Descansando, irmão. Descansando. Isso é profético, porque você não estaria na Bíblia.
Não existe um texto na Bíblia mais poderoso do que o outro, sabia disso não? Pega a visão, mas eu te ensino. Não existe um texto na Bíblia mais poderoso do que o outro. Toda essa Bíblia, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, se está na Bíblia, tem algo profético para nós. Quem crê assim, diga amém. Amém. Tá, então eu vou trazer algo profético para você. Quantos dias Neemias descansou para depois restaurar as portas e os muros de Jerusalém? 3 dias. Quantos dias Jesus ficou no sepulcro? Quantos dias Neemias descansou? Quantos dias Jesus ficou no sepulcro? Neemias descansou 3 dias para edificar muro e porta. Jesus ficou 3 dias no sepulcro para depois que ele ressuscitasse, ele edificar a minha e a tua vida. Aleluia! 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 Eu quero acreditar que quando Neemias chegou em Jerusalém, que apiou do cavalo, que começou a descansar, quem estava aí sabia do negócio, falou assim, acabou para ele. Agora ele desanimou, viajou tudo isso para ver a destruição que está, mas ele se levantou depois do 3º dia, olhou para os muros e falou assim, eu vou começar pelas rachaduras maiores e depois eu vou pelas menores. Os muros e tanto as portas nós vamos edificar. Aí Jesus, quando estava no sepulcro, o inferno olhou para mim, olhou para você e falou, acabou para ti, não tem mais solução para você. Aí Jesus no 3º dia ressuscita dos mortos, aí manda avisar o discípulo dizendo, eles estão onde eu falei para estar, porque eu ressuscitei e tudo quanto eu prometi vai acontecer. Quem crê nessa restauração, levanta a mão para adorar. Glória! Aleluia! Verso número 12 do capítulo de número 2, ele diz assim, ó, e de noite me levantei. Isso é profético. Isso é profético, irmão. Isso aqui é Bíblia. Irmão, eu queria tanto que você riscasse essa Bíblia, que você anotasse esse negócio. Faça isso. Isso é bênção. Ó, e de noite, Miriam, me levantei. Quem? Eu e uma multidão. O que diz lá? Eu e poucos homens. Eu e poucos homens. Agora pergunte para mim por quê? Por quê? Porque Deus não vai ser provido de muitas pessoas para realizar na tua vida aquilo que Ele quer realizar. Ei, eu vou falar, irmão. Deus não precisa de igreja cheia para fazer milagre. Deus não precisa de multidão para se manifestar. Tem tanta gente que fala assim, qual que é o tamanho do evento para eu pregar? Meu irmão, eu prego em culto em lar, eu prego aonde for. Por quê? Porque Deus não precisa de quantidade para realizar o que Ele quer realizar na minha vida. A visão humana para edificar muros e portas tinha que ser o quê? Uma multidão. Mas Deus separou poucos homens para estar com Ele. Qual era o exército de Gideão? 32.000. Peneiradinha de Jeová ficou 300. Por quê? Para Deus mostrar que não é na força do nosso braço e nem nos templos lotados que vai sensacionalizar o que Deus tem. Não, Deus precisa de poucos corajosos com tocha, com cântaro e que estejam dispostos a marchar para Ele realizar o milagre que prometeu. Aleluia! Deus sempre vai se prover de alguém
mais. Deus falou com você. Deus falou com você. Deus não falou com seu amigo, Deus não falou com seu marido, Deus não falou com a sua esposa, Deus não falou com mãe, não falou com pai, não, Deus falou com você. E é por essa razão que quando a gente abre a boca para falar, quando Deus diz para a gente se calar, ninguém vai entender que a gente está falando porque Deus não falou com eles, Deus falou com a gente. E é por isso tanta gente passando provação, por quê? Porque fala quando Deus manda se calar. Não fale nos seus projetos antes do tempo. Porque quando o inimigo não sabe, ele não ataca. Aleluia. Seja estratégico. Ore em silêncio. No tempo certo, Deus vai dizer, pode falar. No tempo certo, Moisés vai gritar tão alto que você não vai ter como esconder. Oh, aleluia. Vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para você e vão ver na sua face aquilo que Deus tem. Você não vai ter como esconder o projeto. Você não vai ter como esconder o dom. Você não vai ter como esconder aquilo que Deus te levantou para fazer nessa terra. Até então se cale, porque ninguém vai entender você. E ele continua dizendo: e não havia comigo animal algum. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Eu não tinha um rebanho de cavalo. Se um tropeçasse, eu tenho outro. Não, era só um. Bagagem? Não, era só um. Só tinha um cavalo. E num cavalo não se leva muita bagagem. Aleluia. Quer um conselho? Quem quer ouvir um conselho diz amém. Amém. Seja corajoso, irmão, é a luz da Bíblia. Aleluia. Não carregue contigo aquilo que não é necessário para você chegar onde Deus disse que é para você chegar. Não entendeu? Eu vou te falar. Tem muita gente carregando muitas coisas desnecessárias e atrasando o passo para chegar onde Deus disse que iria chegar. Tem gente carregando rancor, tem gente carregando medo, tem gente carregando dores, tem gente carregando culpa. Todas bagagens desnecessárias. Glória a Deus. Aleluia. Mas o conselho nessa noite para quem veio ouvir Deus falar é: se livre das bagagens desnecessárias. Aleluia. Se livre da culpa, ela foi pregada na cruz. Se livre das dores, Deus te cura hoje. Se livre do trauma, Deus te sara hoje. Você está ficando para trás e você tem um trajeto a seguir, e o céu está dizendo: se livra disso, se livra disso, para você chegar onde Deus disse que você vai chegar. Perceba que no verso de número 17, no verso de número 17 ou 18, ele diz assim, ó: então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável. No verso de número 18, ele abre para todos o que Deus tinha falado no seu coração. Então eu falei, no verso de número 18, prega comigo, senão fica sem graça. No verso de número 18 ele fala: falei para todo mundo do que Deus falou para mim, do projeto de Deus para eu realizar. Falei. No verso de número 18. Põe o 19, querido. Põe o 19. Põe o 19. E que ouvindo Sambalate o Horonita
e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmão, não pulou nem 2 versículos, já foi logo no seguinte. Ele falou no 18, no 19, a tranqueira já se levantou. E outra, ele não falou para Sanbalate, não falou para Tobias, não falou para Gesem. Ele falou para os poucos que estavam com ele. Fato é que um dos poucos que estavam com ele foi aonde? Essa raça tem todo lugar, irmão. Tem não, lá já tinha. Foram lá falar para Sanbalate, para Tobias: é o seguinte, chegou um lá que disse que acha que pode fazer. Quem era Sanbalate? Sanbalate era moabita, governador de Samaria. Olha a credencial dos caras. Olha a credencial deles. Sanbalate era moabita, governador de Samaria. Os moabitas são descendentes da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Então você vê que aí não era qualquer um, era governador de Samaria, ou Samaria, como queira. E quem era Tobias? Tobias era amonita, chefe do exército de Samaria, a qual Sanbalate era governador. É só os caras top. E quem era Tobias? Os amonitas são descendentes de Ló, numa relação incestuosa com a filha mais nova. Sanbalate é de uma relação incestuosa de Ló com a filha mais velha, e Tobias é de uma relação incestuosa com a filha mais nova. E Gesem é arábio, o governador da província dos arábios. Também está naquele patamar de governador. Não é pouca coisa. Fato é que sempre que Deus nos der uma missão, vai ter o quê? Oposição. Não, você não ouviu isso. Você não ouviu. É culto de ensino. Abra os ouvidos. Sempre que Deus te der uma missão, vai ter oposição. Então para com essa conversa de dizer: quando eu comecei a fazer, começaram a me perseguir. Irmão, é normal. E se não te perseguir, você está fazendo qualquer coisa menos exercendo aquilo que Deus te chamou. Porque quando você faz para Deus, o diabo se levanta. Aleluia. Os opositores se levantam. Então, se quer exercer cargo na igreja sem passar aprovação, irmão, nem começa. Porque vai se levantar perseguidor. Aleluia. Vai se levantar oposição. Mas o que eu louvo a Deus, igreja, é que mesmo diante da perseguição, irmãos, e da oposição, os muros e as portas foram edificados. Oh, glória! Aleluia! Mesmo diante da perseguição, muro e porta foi edificado. Pastor, me explica. Explico agora. Mesmo a oposição com a igreja há mais de 2000 anos, a igreja ainda permanece de pé. Mesmo diante da oposição e perseguição contra a minha e a tua vida, olha a gente aqui no culto de ensino ouvindo palavra. Mesmo diante da investida do mal contra a tua casa, olha a tua casa ainda de pé para a glória de Deus. Glória! Aleluia! Agora aqui ainda em tempo, eu tenho meia hora para falar sobre isso. Eu quero falar assim, aqui sobre 5 tópicos, rapidinho. Quem foi anotar já começa aí. Porque isso aqui foi só de
de questão introdutória para a gente poder entender. Agora que a gente já entendeu como que ele chegou, quanto tempo ele levou e quantos dias ele descansou, agora a gente vai falar sobre requisitos, características necessárias para nós repararmos as nossas portas. Porque não adianta a gente ficar aqui nessa quarta-feira ouvir e falar: eita, eu vou reparar minhas portas, e não ter característica de quem quer reparar portas. Porque para reparar porta tem que ter característica. Tem tanta gente que participa de culto da vitória e não recebe vitória. Por quê? Porque não tem as características de alguém ao qual Deus vê para entregar a vitória que ele precisa. Sabia disso? Para eu receber milagre, eu tenho que ter característica de quem quer receber o milagre e esteja pronto para receber o milagre. Eu fui numa igreja, aí eu falei: irmão, o que tem na quarta-feira? Culto da vitória. Ah, irmão, nós vamos desmanchar esse culto da vitória, irmão. Eu te ensino aqui. Pastor, mas pastor, o culto de vitória é uma bênção aqui. Ah, é uma bênção? É. Eu falei: então tá bom. Só que eu acho que a igreja precisa mais de palavra do que culto da vitória. Por quê? Porque a palavra nos direciona em receber a vitória. Quando eu tenho a palavra na minha vida, eu não preciso ficar entrando debaixo de mão de profeta para pedir oração. Não, eu sei aonde fica a casa do oleiro, eu sei onde fica o altar, eu sei o endereço para chegar diante de Deus e buscar aquilo que preciso. É por essa razão que tem tanto crente doente vivendo à base de campanha. Se não tiver campanha, eu não vou para a igreja. Para com isso, irmão. O que você precisa não é viver nesse ciclo de campanha em campanha. O que você precisa é de palavra de Deus na tua vida, para você não precisar de ninguém orar por você, mas é você chegar diante do Pai e saber que é filho, para receber a vitória que você e tua casa precisa. Aleluia! Aleluia! Primeiro requisito que nós precisamos para reparar as nossas portas. Escreve, irmão. São 5 requisitos. Anota e coloca na geladeira, na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Coloque em algum lugar que você possa ver todo dia. Todo dia que você chega assim, dá de cara com os 5 requisitos necessários para a gente poder reparar as nossas portas. Porque senão nós vamos ficar aqui depois de hoje, mais 12 quarta-feira, falando e não recebendo nada. Então hoje é para a gente se preparar para aquilo que Deus já está preparado para nós. Primeiro, empatia. Pastor, o que é empatia? Primeira característica necessária de quem tem desejo de reparar as suas portas: empatia. E o que é empatia? Empatia é se colocar na dor do outro. Irmão, empatia é pegar a dor do irmão como se fosse minha e lidar com isso. Capítulo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3, ele diz assim, ó: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Vamos perguntar para quê, irmão? Ele era copeiro do rei, um cargo honrado no reino, morava bem, comia bem, tinha intimidade com o rei, transitava no palácio. Vai perguntar para quem estava a 1450 quilômetros de distância: para quê? Deixa lá, eu estou bem. Vou me preocupar com eles para quê? Do que ele se usou aqui? De empatia. Por quê? Olha para cá. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Não dorme não, irmão. Ó, empatia não é curiosidade. Tem muita gente curiosa achando que está fazendo uso da empatia. O fofoqueiro é assim. O fofoqueiro é curioso, irmão, porque ele quer saber da tua vida para contar para os outros. Irmão, você está bem, querido? E aí, já arrumou emprego, irmão? E aí, como que está a tua casa? Aí, teu casamento, irmão, melhorou? Mas não é para te ajudar, é para fofocar. Empatia não é curiosidade, irmão. Quer que eu te dê exemplo de empatia? O salmista, no Salmo de número 51, verso número 17, ele diz assim, ó: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado.
Ou melhor, Êxodo 2:11. Êxodo 2:11. Êxodo 2:11. O que diz lá? E Moisés, quem era Moisés? Todo mundo conhece a história de Moisés, irmão. Eu não vou nem relatar para não tomar tempo. Quem era Moisés? Moisés era general do exército do Egito nessa época. Presta atenção. Quando os etíopes, na maior guerra do Egito, que o Egito travou, da sua história, que foi contra os etíopes, quem foi o general? Moisés. E a gente não sabe disso. Olha quem era Moisés. Era honrado no reinado egípcio, do Egito. Aí o que acontece? Ele vê o sofrimento do seu irmão hebreu, que estava apanhando. Aí o que ele faz? Ele desce. Aí o texto em Êxodo 2:11 diz que ele desceu para ver as dores do seu irmão. Ele precisava descer? Não precisava descer, irmão. E por que ele desceu? Isso, o que é isso? Empatia. Empatia. Ele viu a carga dos seus irmãos, o sofrimento dos seus irmãos, e desceu. Eu estou aqui, mas tem gente à base de chicote, trabalho forçado lá embaixo, que é meu irmão. Agora a gente olha, irmão. É isso, olha para cá. Às vezes a gente vê a TV, agora não tem mais. Lembra da casa do Gugu? Era a casa do Gugu. De volta para minha casa, quem lembra disso? Já, meu, vai dizer que você não assistiu. Pode se revelar, irmão. Já era, irmão, eu sabia. De volta para minha casa, irmão. Eu nunca gostei daquele trem. Porque quem tem empatia e quer ajudar não faz uso daquilo que eles faziam. Chegava na casa do camarada, a casa nem porta tinha. Aí já estava o marido, a mulher e 4 filhos. Aí tudo cabeça baixa. Aí o camarada ele abria a geladeira. Nossa, tem água. Olha que tristeza. Aí abriu o armário. Não tinha nada no armário. E esse aqui, o que é esse aqui? Essa aqui é uma trouxa amarrada no chão. É uma irritacional. Que me livre do Senhor de eu não precisar disso. Mas eu não queria ajuda assim. Porque segundo a palavra de Deus diz o que uma mão faz, a outra precisa saber. E por que pra gente entregar a cesta básica a gente tem que fazer selfie? Ah, aqui ó. Aqui ó. Segura a cesta aí, irmão. Você tira a foto porque tudo que eu não preciso de cesta. Isso não é empatia. Isso não é empatia. Isso pode ser qualquer coisa, menos empatia. Ei, outra coisa. Vai chocar você, mas segura lá. Enquanto você não tiver empatia, você não é útil para exercer as coisas para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por que, pastor? Porque reino de Deus é pessoas. Enquanto eu não tiver empatia, eu não sirvo para nada. Porque eu só vou fazer algo para Deus de coração quando eu faço uso da empatia. É sofrer a dor do meu irmão. O que é o primeiro mandamento? O que diz lá? O primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? E seu irmão como a ti mesmo. Ou seja, se eu não exercer o primeiro, eu não estou exercendo o segundo. Se eu não exercer o segundo, eu não estou exercendo o primeiro. Por quê? Se eu não tiver empatia com meu irmão, como é que eu posso abrir a boca e dizer eu amo Deus? Faça uso da empatia. Enquanto eu não tiver empatia, eu não sou útil na dificuldade do meu irmão. Eu não sou útil, estou ali como alguém que pode ser qualquer coisa, menos útil. Por quê? Porque só ajuda de fato quem tem empatia. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Então seja útil, irmão. Tem empatia para Deus poder te usar. Para com essa curiosidade aí. Segundo, a gente correr, quebrantamento. Agora sim. Capítulo de número 1, verso número 4. O que ele diz lá? Capítulo de número 1, verso número 4.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Assentei, chorei e lamentei. O que é isso senão quebrantamento? Agora sim, Salmo 51, verso número 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 2 Timóteo capítulo de número 1, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, dizendo no verso número 4: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Rapaz, eu vejo quando você chora no culto, isso me traz alegria, porque eu ouvi Paulo dizendo: eu vi que eu te ensinei bem, você é quebrantado, você é contrito na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel tem um sonho no capítulo de número 9 do livro de Ezequiel. Ezequiel tem um sonho, se levanta um grande exército, e atrás do exército vem um tintureiro, alguém com um recipiente de tinta na mão. Aí Ezequiel clama a Deus, roga a Deus: Senhor, vai ser o nosso fim. Aí até que chega o tintureiro diante de Deus, e Deus então aplaca a sua ira. Por quê? Porque alguém se quebrantou na presença dele, e aonde tem quebrantamento tem livramento de Deus para o povo. Ana estava o que no tempo da lente quebrantada? Não tinha força nem para erguer a voz, mas tinha o quê? Quebrantamento do coração. E o que ela recebeu? O milagre necessário. Isaías vem para falar com o rei que vai morrer. O rei faz o quê? Já que eu vou morrer, então acabou para mim. O que ele faz? Vira para o canto e se quebrando, falando: Senhor, tem misericórdia. Deus não suporta coração quebrantado. Irmão, você quer ver Deus agir na tua vida? Você quer ver resposta de Deus para você? Se quebrante na presença dele. Derrame lágrimas na presença dele, e você vai ver a boa mão de Deus se manifestar na sua vida. Pede com lágrimas que vai dar certo. Esses dias, irmão, pela necessidade que tinha, chorei na presença de Deus. Irmão, chorei. E eu queria encontrar um buraco para entrar, não achei buraco nenhum. O mais profundo que eu tinha era o chão, o piso, onde eu estava. Aí eu enfiei a cabeça no piso, irmão, e ali eu chorei. Na minha casa, orando de madrugada, quando a situação apertava, quantas vezes entrei debaixo da cadeira para chorar. Por quê? Porque é necessário na nossa vida esse quebrantamento. Tem gente que chora o quê? Para desabafar. É bom. Tem gente que chora para chamar atenção. O problema é seu. Tem gente que chora porque gosta de chorar. Também pode chorar. Agora tem gente que chora por uma necessidade e chora diante de Deus. Esse choro funciona. Esse choro dá certo. Aleluia. 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 E pode dar glória a Deus, irmão. Seja quebrantado, experimente chorar. É bom até para a tua saúde. Teus camaradas, a veia do pescoço da grossura do dedo vai te dar um AVC, pessoal. Chora! Fica fazendo beicinho e não chora. Entra no quarto, irmão. Fecha a porta. Fala com Deus e chora mesmo. A minha esposa no hospital na época, abortando o filho que nós esperávamos, eu sem saber o que fazer, fui para a igreja. Aleluia. O tempo passou, a criança Deus levou. Eu não sabendo lidar com a situação. Aonde que eu chorava? Em casa não podia, porque eu tinha ser forte para ela, já bastava ela chorando. Agora imagina eu, ia virar um chororô, eu não podia chorar. Aonde que eu ia? Na igreja. Lembro-me bem, aonde? No bordo do campo. E eu me assentava bem no cantinho, lá bem no cantinho, e eu chorava. Os irmãos cantando chuva de graça, e eu chorando. A tua vitória tem sabor, e eu chorando.
trabalho não posso chorar, mas na igreja eu posso. No trânsito eu posso chorar, mas na igreja eu posso. Aqui tu pode. É a casa do Pai. Aqui tu tem liberdade. Se quebrante, não chora. Quebrantamento é requisito necessário também. Aleluia. Terceiro, primeiro, empatia. Segundo, quebrantamento. Terceiro, oração e jejum. Neemias capítulo número 1, verso número 4, ele diz assim, ó, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, sentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive o que? Jejuando e orando. Agora é o segredo, perante quem? Deus. O Deus dos céus. Qual é a direção da sua oração? Está sendo direcionada a quem? Está jejuando para quê? Olha para mim, olha aqui, ó, na bola do meu olho, olha aqui, ó. Tem gente que faz dieta, não faz jejum, tão ruim que é. Faz dieta, não come isso, não come aquilo. Tem uns amigos que tomam café sem açúcar, sem açúcar. Olha meu café, sei o que é isso, é dieta. Gente, faz academia, levanta cedo, anda 35 km por dia, caminhando. E não consegue. Eita Deus! É tanto esforço para quê? Aproveita, junto o útil e agradável, jejuma, tu emagrece, ainda fortalece o espírito. Está orando para quê? Oração de ódio, mata Jesus. Entra com providência, pai. Não, muda a oração. Tenha empatia. Fala, Senhor, prospera os meus inimigos. Senhor, prospera o meu vizinho, está me perturbando. Senhor, que ele compre um apartamento num andar só, lá no jardim social. Leva para longe, Senhor. Tira ele daqui. Muda a sua oração. Ore para Deus. Aleluia. Por quê? Quando a gente muda a oração, o destino da oração, a oração ela tem propósito. Porque Daniel orou e o anjo veio e lhe trouxe a resposta. Moisés orou e a glória de Deus o cobriu. Jesus no deserto foi lá para jejuar, teve fome por causa do jejum. O inferno se moveu, Satanás desceu para o tentar. Jesus então falou a Satanás, dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás sai derrotado e os anjos do Senhor vem servi-lo. Não ore de forma aleatória, que a tua oração tenha propósito. Tem gente que ora porque ora. Não ora porque ora, não porque ora. Eu oro porque, né? Porque aquelas orações tipo reza, sabe? Que é tudo sempre a mesma coisa. Aí o céu fica olhando essa conversa e fala: meu Deus, que falta de propósito na oração. Oração tem que ter propósito, oração é conversa, irmão. Aí tem gente que fala: ora, meu irmão, não sei orar. Uma pessoa que não sabe orar, de que jeito que ela se comunica com Deus? Está na hora de treinar, irmão. Oração não pode ser de forma aleatória. Posso dar um conselho aqui pastoral? Posso dar um conselho pastoral? Amém. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Muito bem. Mas se é para ouvir, obedeça. Chega na igreja e ore. Chega para o culto na hora certa, como se estivesse na sala de casa. Já começa o teatro. Vamos lá. Chega na igreja, dobra o joelho e se apresenta. Fala: Senhor, cheguei. Foi difícil, mas cheguei. Pai, estou na casa, Pai, e vim para dar o brado. Senhor, vim para te adorar, Pai. Tenha o propósito e o costume da oração. Aleluia. Aleluia. Vamos passar para frente, o meu tempo está indo embora. Quarto propósito para edificar, princípios para edificar portas. Quarto, arrependimento. Neemias capítulo de número 1,
verso de número 6, ele diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Por quem? Pelos filhos de Empatia, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, Empatia, que pecamos contra ti, arrependimento. Também eu e a casa de meu pai pecamos. O que é isso? Arrependimento. Aleluia. Neemias não era sacerdote, não era da linha sacerdotal de Esdras, mas mesmo assim ele fez uma oração intercessória, que era papel do sacerdote. Ele fez dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dos meus pais, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dos meus irmãos. Aleluia. Arrependimento, irmão. Não espere alguém perecer, desviar, morrer para você orar. Não espere alguém desistir para você interceder. Pai, eu estou notando que aquele meu irmão não está bem, e eu nem sei qual o problema que ele está passando, mas eu quero entrar num propósito de oração por ele, para que o Senhor entre na necessidade que ele está passando. Perdoa os pecados dele, ajuda ele. Pai, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados dos meus irmãos. Tenha misericórdia de nós, porque se alguém entrar no culto não de acordo com o culto, o Senhor não vai deixar de falar comigo, o Senhor vai deixar de falar com todos nós. Então, Pai, não tenha misericórdia só da minha vida, tenha misericórdia da vida dos meus irmãos. Aleluia. Quem pode adorar a Deus? Tinha tanta coisa para falar, mas eu vou para o último tópico agora. Quinto e último requisito necessário, requisitos básicos, tá? Se a gente for ver aqui, a gente vai ver que tem muito mais, mas requisitos básicos para nós restaurarmos as nossas portas nas próximas 12 quartas-feiras que virão. Quinto, firmado nas promessas. Olha para cá. Firmado nas promessas. Quem tem promessa de Deus aí, dá um brado de glória, levanta a mão, faz uma coisa. Isso é bom. Isso é bom. Neemias capítulo de número 1. Eita, isso aqui, irmão. Olha. Eita. Verso número 8. Olha o que ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Aleluia. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Neemias orando: Senhor, tu lembras, Senhor, do que tu falou? Tu lembras, Senhor, do que o Senhor prometeu? Ou seja, a sua oração deve fazer Deus lembrar, por mais que Ele não se esqueça, mas você torna mais fresco na sua memória aquilo que Ele te prometeu. Fala: Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor falou, e tu não és homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Céus e terra passam, mas as tuas palavras permanecem. Então não foi homem que falou, foi o Senhor. As promessas de Deus para nós são placas de sinalização do caminho que andamos. As promessas de Deus para nós são placas indicativas para nós seguirmos o nosso caminho. Aleluia. Salmo de número 119, verso de número 49 diz assim, ó: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Lembra-se, Senhor. Aleluia. Da palavra. Lembra-se, Senhor, da promessa. Irmão, não esconda a promessa. Não se esqueça da promessa. Faça.
essas promessas com palavras audíveis diante de Deus. Fala, Senhor, lembra que o Senhor falou para mim que eu ia ser? Lembra que o Senhor falou que eu ia? Lembra que o Senhor falou que ia acontecer? Foi o Senhor que prometeu. Então, Pai, Aleluia! lembre-se, Senhor. Deus não faz promessa sem propósito. Se Ele falou, se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir exatamente como falou que faria na sua vida. Não vai mudar nada. Aleluia! As promessas de Deus não são sem propósito. 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso número 14. Eu leio para a gente encerrar. Cauane, tu vai cantar, filha? Então venha para cá, a gente vai cantar, vai encerrar o culto, vai ser bênção. 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso número 14, diz assim: e se o meu povo, Aleluia! e se o meu povo, tem povo de Deus aqui hoje? Tem povo de Deus? Irmão, eu não acredito que você saiu na quarta-feira da sua casa e veio para esse culto só porque, irmão, se tu veio, tu é filho. Deus valoriza a tua chegada. Fique de pé, fique de pé. Olha o que diz o texto: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, agora isso é profético para nós que estamos aqui. Isso é profético para nós que estamos aqui. Ei, você chegou, irmão. Foi difícil, você chegou. Então recebe essa palavra que eu digo agora. Verso de número 15 de 2 Crônicas 7. Irmão, grife na Bíblia, risque na Bíblia. Guarde, remova essa palavra. Se alimente dessa palavra.